neste caso, dar as boas-vindas. E damos as boas-vindas hoje a um regresso que saúdo. De facto, voltar a ter o Herculano Santos Pereira connosco aqui no 16 Válvulas é um gosto, e já vínhamos a preparar as coisas, porque é uma tradição nossa entre mim e o Santos Pereira, e é com gosto que vou até Braga, neste caso para falarmos da presença e do regresso do mesmo, neste caso às competições dos clássicos, para todos os efeitos, os históricos. E o domingo, portanto, neste caso o Herculano esteve recentemente a fazer mais uma presença no Rally Spirit, que vamos falar sobre isso, de 2024, mas antes, e depois de dar as boas-vindas, eu gostava ainda de recordar 2023 e iria perguntar, e podemos começar por esse tom, perguntar se aquele resultado alcançado no ano passado, o terceiro lugar à classe, é um resultado inexcedível ou, do seu lado, há uma procura constante de ainda aumentar mais a fasquia e tornar o resultado ainda melhor em situações de futuro, se é uma ambição. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite, Gonçalo. Muito obrigado por mais esta oportunidade. O gosto claro é todo que nosso. É sempre um prazer falar consigo. Acho que a primeira vez que falei com o meu amigo foi em 2014, portanto já vai há uns anos. Já são uns anitos. Já são uns anitos. Vamos lá então ao Spirit de 2023. O Spirit de 2023 foi uma prova em que eu regressei, porque tive um ano parado devido a uma cirurgia a qual fui submetido, e não quis falhar de modo algum a nenhum Rally Spirit, porque o Opel é quase totalista, só no primeiro ano é que não o fizemos, porque, por desconhecimento, sou franco, por desconhecimento, e só quando vi a prova a desenrolar é que eu disse, isto é uma prova engraçadíssima e tem um prestígio bastante grande, e vamos tentar fazer. Conseguimos que o Opel fosse elegível para tal, porque há uma série de requisitos a qual a organização do Pedro exige, que é o carro ser elegível para tal, e conseguimos. E, portanto, não falhei nenhuma. Pedi a um amigo meu, ao Francisco Costa, que fizesse a prova em 2022, exatamente. Correu muito bem, ele ficou fã do Rally também. Infelizmente ainda não pôde participar por vários motivos, mas ficou cliente, digamos assim, do Rally Spirit por toda a envolvência, por toda a simpatia da organização para com os pilotos, que era um exemplo que devia ser seguido por todas as organizações, porque no final da classificativa está sempre um membro da organização a felicitar-nos, a perguntar se precisamos de água, se temos algum problema, uma coisa que eu não estava habituado desde 1992, que foi o ano em que eu comecei a correr. E, portanto, já um dos decanos pilotos, já. Neste caso de Braga, se não é o mais velho que eu conheça em atividade. Eu quase que arrisco a dizer que sou dos mais velhos pilotos de Braga. Estes velhos é só na idade, porque na experiência está cá dentro. Mas quase que arrisco a dizer porque tenho a licença desportiva desde 1992. Olha, ainda custava, se não estou em erro, 10 contos, se não estou em erro, ou por aí, mais ou menos, um valor desses. E, portanto, o Spirit é obrigatório. E em 2023, como eu lhe estava a dizer, foi o regresso. Ainda tive que ir ao parque fechado algumas vezes de muletas, porque tinha ainda algumas dores da cirurgia, e saiu-me na lotaria ao terceiro lugar final, nos históricos, que me encheu de orgulho a mim e ao Miguel Castro, que é o compincha que faz o favor de ir ao meu lado, e foi uma fasquia demasiado elevada para o ano de 2024. Reconheço que em 2023 a lista de inscritos não era tão preenchida como foi este ano, mas estavam boas máquinas também, como sempre. Não tantas como este ano, mas a concorrência também era feroz. De qualquer forma, correu muito bem. Logo no primeiro troço fizemos o terceiro tempo à geral. Já me está a falar deste ano. Não, estou a falar ainda de 2023. 2023. Eu peço desculpa. Quebrei aqui um bocadinho exatamente. Quebrei aqui um bocadinho a minha concentração. Muito bem. O tal do terceiro lugar. E até muito curiosamente, quando chegamos ao final dessa etapa de Terras de Ouro, chegamos a Vila Verde e alguém nos interpelou no carro e disse: parabéns, vocês fizeram o terceiro tempo no primeiro troço, o quarto no segundo e o quinto no terceiro. E a resposta do meu navegador, do Miguel, foi: então, e nós atalhámos aonde? Porque foi de facto uma surpresa muito boa,
e conseguimos manter o terceiro lugar até ao fim, e este ano partimos com a certeza que poderíamos eventualmente ficar nos 15 primeiros. Veja bem, a lista de inscritos que se apresentou Mas para este ano. este ano, como é que foi preparar? O carro em si precisou de muitas mudanças? Foi preciso só apertar os parafusos que ficaram soltos de um ano para o outro? Pois, esse é o mal do Santos Pereira, é que o carro, a preparação que ele teve antes da prova deste ano foi uma lavagem porque estava cheio de pó, Pronto, porque então pelo menos isso. não tinha ainda, e sofri por causa disso, porque eu estou habituado a que o cadete se comporte dignamente, e digo assim, o gajo não vai avariar, vou lavá-lo, líquidozinho nos pneus para ficar muito bonito, e vamos para a corrida. E ele até às verificações portou-se muito bem, só que a partir daí entrou em greve, digamos assim. Cansado, estava cansado. Mas Estava eu ia cansado. perguntar, já agora deixe-me só perguntar, posso também estar eu aqui a confundir a imagem, mas tenho a ideia que o patrocínio no capô este ano era diferente, ou não? Ou é o mesmo já do outro ano? Parecia-me que as letras eram diferentes. Continua a ser o inexcedível Domingos Correia da Autostand Correia, e através do Rui Lages No capô. conseguimos o apoio da ETOS, através do Dr. Rui Matias. Já o tínhamos o ano passado, mas este ano conseguimos também pôr o patrocínio no capô, e ficou muito giro. Ficou. Destacou-se logo, tanto que eu reparei nesse pequeno detalhe. Muito obrigado. Era mesmo Em por causa disso relação, também. claro, e muito bem. Em relação a este ano, as expectativas logo no início eram, de facto, por causa dos concorrentes, como dizem muito bem, estar um pouco mais abaixo na classificação, mas depois, em ação, por aquilo que eu percebo, o carro não colaborou, mas foi só no início ou foi sempre? Ia começar a contar? Nós íamos no troço de ligação do Parque Fechado, que era no Passeio Alegre, não sei se é assim que se chama, do Porto, em direção à Vila Nova de Gaia, que era onde se desenrolava a primeira super especial, portanto, para o público em geral, uma zona muito bonita, como é a panagem do Pedro Ortigão, arranjar assim uns sítios fantásticos, e ao passar a Ponte da Rábida, o carro começou a trabalhar a 3 cilindros. Portanto, começou a falhar, e foi assim até à entrada da super especial. Fizemos a super especial toda em 3 cilindros, e não conseguimos resolver o problema. Depois chegámos ao Parque Fechado, a Vila Nova de Gaia, que é um passeio de exposição, é lá uma zona muito bonita, e ainda tentámos ver o que é que se passava, ainda pedi ajuda ao Paulo Silva, que também é um excelente mecânico. Ele disse, isto pode ser um problema elétrico, o carro está parado há muito tempo, não tens vergonha, tens bolor aqui na tampa de válvulas, e assim, é a umidade da garagem e tal. Pronto, e liguei depois ao meu mecânico, ao mestre João Pereira, e ele perguntou-me se eu tinha mudado as velas antes do rally. Eu até tenho vergonha de dizer isto, mas tem que ser verdadeiro e franco. Eu disse, João, eu não me lembro de ter mudado velas nunca no Opel. Nunca. Nunca. Estás a brincar comigo? Assim, não estou, o carro faz poucos quilómetros por ano, faz o Spirit. Nos anos anteriores fazia a Falperra e o Spirit, depois andávamos por aqui e ele sempre trabalhou muito bem. Então eu à noite, portanto isto foi às 6 horas da tarde, antes do troço de São Romão do Coronado, da Assunção, peço desculpa, eu vou ver o que é que se passa. Bom, foi uma carga de trabalhos ali no Burger King de Santo Tirso, para o João. Passando a publicidade. Sim, desculpa. Mas pronto, acho piada porque chegámos ao Burger King e o João tinha lá o carrinho dele da assistência com uma caixinha de ferramentas no lugar dos deficientes, dizia ele, já que vai estar a trabalhar os 3 cilindros, é para aqui, é este lugar dele que é o lugar dos deficientes. E foi uma carga de trabalhos para tirar as velas, porque acho que elas estavam um bocadinho coladas Quem diria? na plaça, e tirou as velas e diz ele, eu não tenho velas para isto, só amanhã, portanto, sábado, não é? E eu, ok, pronto, tudo bem, não há problema nenhum, mas o que é que se vai fazer? Diz ele, vou lavar e vamos embaralhar, a do quarto cilindro passa para o primeiro, a do primeiro passa para o terceiro e vamos ver se isto corre tudo muito bem. O que é certo é que correu bem, fizemos a classificativa da Assunção muito bem, acho eu, subimos logo do 17º porque o 17º foi fruto da penalização que tivemos na própria classificativa, o carro não trabalhava, e a Assunção correu muito bem, só que para o pequeno Opel, coitado, aquilo é subir e com 115 cavalos ele vê-se desgraçado,
ainda por cima comigo lá dentro com 100 quilos, é chato. E correu bem, e depois quando vínhamos da Assunção para o primeiro troço de Barcelos, que também era feito à noite, ele ganha o juízo, o falhanço acho que saiu pelo escape, e depois quando chegámos à Assunção, como era a Barcelos, fizemos o 9º tempo da geral, o que nos catapultou para 12º. Já não precisou de pôr velas novas? Precisei, mas só passado 2 dias. Foi só no sábado que ele... Já para ficarem já para o próximo ano, já ficam para o próximo ano. Para o próximo ano e daqui a uns aninhos, que isto não pode ser assim, não é? E depois, na sexta-feira, portanto, ficámos em 12º da geral, na quinta-feira à noite, o que já me encheu de orgulho, porque eu disse, Miguel, o meu objetivo é os 15 primeiros, porque tínhamos efetivamente muito boa gente, carros com o dobro da potência do Opel, e portanto não havia milagres. E na sexta-feira vamos para a zona de Terras de Ouro, o carro portou-se muito bem até chegar à super especial de Braga, no circuito Vasco Sameiro, em que um dos fusíveis, e tinha que ser logo da ventoinha, colapsou e soldou na caixa dos fusíveis. Portanto, eu não o conseguia tirar. E houve um sobreaquecimento do carro, que eu tinha que desligar o carro na reta do autódromo para ele tentar respirar um bocadinho. Pronto, mas lá chegámos a Barcelos, ainda com o 12º lugar no nosso lado, e acabou por correr muito bem. No sábado, o mestre João Pereira, fez então o milagre das rosas, como eu costumo dizer, trouxe as tais velas. Milagre das velas. Sim, e ainda conseguiu pôr a ventoinha a funcionar. Pronto. Barcelos, como o Miguel Castro costuma dizer, é a minha praia, e ele é que diz, vamos para a tua praia, vamos tentar chegar aqui ao 10º lugar. Já com o carro direito conseguimos, e para o nosso espanto, chegámos à última classificativa, já estávamos em 8º. E o mestre Miguel, que ele tem menos juízo do que eu, porque eu não tinha coragem para andar ao meu lado, mas ele vai ali todo contente e bem disposto, e diz-me assim, olha, se tentássemos chegar ao 7º lugar, o que é que te parece? E eu disse, depende de quem está em 7º, aquele score que está ali à frente. E eu fiquei a olhar para o carro e assim, aquilo é um score, aquilo tem no mínimo 250 cavalos. Diz ele, são só 8 segundos. Eu assim, estás a sonhar, 8 segundos é impossível. E o que é certo, eu não sei se o senhor do score teve algum problema ou não, sei que no final da classificativa, aquele, perdoa uma expressão, aquele fuinha do meu navegador, olha para mim e diz assim, parabéns, estamos em 7º, deste 10 segundos ao senhor do score. Portanto, olha, foi melhor que uma vitória, porque o carro portou-se muito bem, depois daqueles problemas todos, e acabámos por ficar em 7º lugar, que para mim soube muito melhor do que o 3º lugar. Da classe ou da geral? Da classe? Não, dos históricos. Dos históricos. A tal onde venceu o 3º lugar o ano passado, este ano 7º. Exatamente. Este ano em 7º. Foi um espanhol que conduz muito bem e que tem um belíssimo carro, que é um tal do Assun Bin Lotus. Em segundo, um score. Em terceiro, o gentleman do Rally, que é o seu Rui Salgado, num Golf GTI muito bem preparado. Depois acho que foi mais um score, depois outro score, que isto é a score mania. O seu Bernardes num Golf e depois ficámos nós. Pronto, no a nível de Opel não havia mais nenhum, não há mais nenhum Opel. Existe nos Legends, que são os Ashna 400 do tempo do Henry Toivonen e do Ariane. Em competição existe uma dupla muito engraçada, que eu peço desculpa, não me lembro agora do nome, que são os senhores de Santo Tirso, que têm um cadete C, mais antigo que o meu, mas também têm tido alguns problemas de mecânica e, portanto, não levo isto a mal o que eu vou dizer, não é, digamos assim, a mesma coisa. Cómodo para a classificação do meu carro, que trabalha melhor um bocadinho e eles têm que se calhar gerir ali melhor um bocado o problema de carburação deles, já falámos sobre isso. Mas de qualquer forma, olha, correu muito bem, o 7º lugar foi excelente. Estou muito mais contente com o 7º lugar do que com o 3º do ano passado. Pela luta que deu, claro. Em relação à próxima prova, temos que esperar um ano para voltar a ver o Santos Pereira e o Opel Kadett e o Miguel Castro? Olha, depende de 3 fatores. Em primeiro lugar, daquilo que o Sr. Domingos Correia quiser fazer até ao final do ano, com a Autostand Correia.
com o Dr. Rui Matias, da ETOS, também, se quiser fazer mais alguma prova, eu faço, nem que seja longe daqui, não há problema absolutamente nenhum. Portanto, está tudo pendente dos apoios. patrocínios. Eu, muito francamente, não vou fazer pressão, nem sequer vou colocar a questão de fazer outra prova. Porque como eles são tão simpáticos e tão afáveis comigo, que eu quase que tenho receio de lhes perguntar se eles estão interessados em fazer outra prova. Mas se calhar depois zangam-se consigo. Zangam-se consigo porque queriam que o senhor dissesse alguma coisa. Também às vezes pode acontecer isso. Um amigo muito, muito interessante que eu consegui o ano passado, e não estava a contar, foi o Sr. Silva da Mialhada, não sei se o Gonçalo conhece. J. Silva, sim, claro que sim, José Silva. Quem não conhece o J. Silva, o homem P1. Entre aspas, pronto, ele tem outros talentos, obviamente, mas é representante da marca P1 e já esteve aqui algumas vezes no 16 válvulas. Sim, já vi, exatamente. E portanto, é uma pessoa que me ajuda muito com conselhos, porque ela é uma pessoa sábia a nível de automobilismo, dá-me um carinho especial porque eu tenho sempre muita dificuldade em participar e ele acha piada porque, além das dificuldades, eu consigo sempre marcar a presença, e lançou-me um convite fantástico que eu, se calhar, eu depois falo com o Gonçalo caso esse convite vá para a frente, vai para a frente, agora eu não sei se consigo lá ir, que é um rally de Leiria. Claro que sim, é um gosto. Leiria sobre rodas? Sim, é esse projeto que o Sr. Silva me disse para ir, que me ajudaria no que fosse preciso, inclusivamente no transporte do Opel para baixo. Portanto, veja bem, foi um amigo que eu conheci há 2 anos e olha aqui a relação que nós já temos de amizade franca e honesta. Pronto, e vamos ver se conseguimos fazer a Leiria. O senhor o José Silva a ser o José Silva que nós conhecemos. Portanto, exatamente. Não me surpreende de maneira nenhuma da maneira aliás, como é. Ele no Rally Spirit andava a correr de um lado para o outro, passava por mim, Santos Pereira, eu já venho. E andava sempre de um lado para o outro, para quê? Para ajudar quem não estava a conseguir pôr em prática aquilo a que se predispôs. E, portanto, então, isso é inexcedível. Vamos ficar à espera dessas novidades. Nesse caso, e porque estamos numa fase de agradecimentos, e já estamos com agradecimentos ao próprio José Silva, mas haverá aqui muito mais gente, já houve aqui nomes referidos e patrocínios, alguém que ajuda esta presença. Quero aproveitar para agradecer. Quero, se me permite, para já ao meu padrinho, ao Gil Viana, que fez o favor de vir de Cabo Verde para assistir à prova do afilhado, que sempre soube que o afilhado corria, mas nunca tinha visto nenhuma prova do afilhado. E, portanto, é um padrinho babado neste momento, o que me deixa bastante satisfeito e creio que ficou muito contente e muito feliz. O João Pereira, que é Aqui caiu a chamada, vamos ver se conseguimos recuperá-la. Sim, deve ter entrado uma chamada. E estava a falar de João Pereira. Sim, o João Pereira. Depois, 3 ou 4 pessoas que fizeram o favor de me cumprimentar em Terras de Ouro e no circuito de Braga, que me fazem pensar cada vez mais que isto vale a pena. Nós termos aqueles ídolos de infância a cumprimentarem-nos e a desejar boa sorte e virem ao nosso ombro e bater no ombro e dizer, força que estás a andar muito bem. Zé Carlos Macedo, que é um deus de extração à frente, juntamente com outro deus, o Pedro Azeredo, que fizeram o favor de me vir cumprimentar nestes 2 sítios. O meu querido amigo Pedro Meireles, que já esteve no seu programa, que é absolutamente extraordinário. O senhor Trafique. Sim, exatamente. Cumprimento também através desta nossa conversa. Muito bem. Claro, é uma pessoa excepcional, é de facto encantadora. Depois, se me permite, já agora, a Cero Wall, do Manel Louros, que me ajuda sempre que possível. O inexcedível António Corbão, da Corbão Combustíveis, que faz com que o cadete não gaste gasolina, portanto ele oferece-me a gasolina, sempre que faço uma prova. O Francisco Costa, que é também um amigo, e tantas outras pessoas que eu tenho medo de me esquecer de alguém. O Rufino Fontes,
outra pessoa excepcional que me faz o favor sempre de endereçar os desejos de boa sorte. Portanto, são pessoas do tempo em que eu era miúdo e que aprendi a vê-los e a admirá-los com uma força muito grande, e que hoje em dia fazem o favor de ser meus amigos e apoiam-me em tudo aquilo que eu faço. Como o Sr. Domingos Correia, que também foi uma pessoa que eu conheci na altura que fazia o Troféu Visa e o Troféu Starlight. Epá, é inexcedível. Isto é o que me enche de orgulho, digamos assim, neste esforço hercúleo que eu faço para estar presente. E depois o Pedro Ortigão e o Sr. Jorge Ortigão, que deveriam existir mais. Pronto, digo isto. Muito bem, muito bem. Acho que com isto digo tudo. E o Cláudio Ornelas, que faz o favor ainda de ter paciência, ele sabe do que eu estou a falar, mas sem ele também o projeto Opel não teria sido possível. E o maluco do Miguel Castro, que esse rapaz fez-me andar de uma forma que eu nunca pensei conseguir andar, e é uma pessoa que, se calhar toda a gente que tem um navegador já há muitos anos diz isto, mas o Miguel tem o dom de não se enganar, que é uma coisa que me irrita. Porque eu já lhe disse a ele, eu confio em ti 100%, se tu me dizes que é a fundo, eu faço a fundo. Mas olha que se não for a fundo, espero que seja do teu lado. Muito bem, claro que sim. É uma boa maneira de terminarmos este apontamento, Santos Pereira. Muito obrigado. Fica o desafio de voltar, já sabe, quando tiver aqui mais novidades, estaremos disponíveis, porque não, para fazermos um balanço tão bem disposto como este, e agradeço realmente esta oportunidade e dou-lhe os parabéns por uma carreira tão longa, dos poucos e dos mais experientes pilotos da zona de Braga, que merece aqui também, naturalmente, a nossa ajuda na divulgação. E, portanto, acredito que em Braga também conheçam, e se não conhecem, deviam conhecer a carreira e conversar um bocadinho mais com o Santos Pereira, que tem muito para contar. Já nos tinha contado aqui há uns anos, mas agora voltámos a pôr a conversa em dia e vou ficar à espera de mais oportunidades. Um grande abraço, Santos Pereira. Muita saúde e muito obrigado. E muita diversão dentro do Opel Kadett. Sempre. O Miguel não permite que seja ao contrário. É incrível. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado eu também. Uma boa noite também para si e obrigado por esta oportunidade e parabéns. Parabéns por essa sua resiliência. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Bem-aja, Gonçalo. Muito obrigado.